Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está no trabalho, em casa ou trabalhando de casa, tudo bem? Se você não estiver bem, eu prometo que as coisas irão melhorar para você, mas se você estiver bem, junte-se a nós nesse episódio que começa ao som de Airlock, música que faz parte da trilha sonora do jogo The Callisto Protocol, jogo esse que eu tive o enorme prazer de pegar gratuitamente via Epic Games. Eu ainda não fiz os testes técnicos para trazer uma live project ou um playtime aqui corretamente para vocês, prometo fazer em breve, mas ele já está oficialmente aqui na minha mão e em breve estará vindo como conteúdo para vocês aqui nesse canal, certo? A propósito, para você que não me conhece, meu nome é Davi Fernandes, meu pseudônimo é Storyteller Dave, sou escritor, roteirista independente e escritor de fantasia urbana, e você está em mais um episódio do Story Notes Podcast, aqui no YouTube e também no Spotify. Quem estuda o assunto de história mundial há bastante tempo sabe que as guerras elas acabam mudando o mundo. E as maiores guerras que nós tivemos nesses últimos tempos foram as guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E os resultados delas ressoam até os dias de hoje. E não é um crime dizer que os ecos dessas duas últimas guerras estão causando esse risco iminente de uma terceira guerra mundial que os jornais tanto falam em relação realmente até o próprio Vladimir Putin e também a sua guerra da Ucrânia, certo? Eu posso não ser realmente o Thiago Braga do Brasão de Armas, aliás, um abraço pra ele, certo? Mas eu vou tentar dar uma de Telecurso 2000 aqui pra vocês e explicar um pouco mais sobre as duas últimas guerras mundiais antes de a gente andar para o nosso verdadeiro tema desse episódio. Começando primeiramente pela Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 até 1918, e o terreno dessa guerra aconteceu principalmente na Europa. E essa guerra, ela teve várias causas registradas nos livros de história, mas as principais foram o imperialismo e o nacionalismo. A principal causa, o núcleo do imperialismo, foi causado realmente pelas disputas por colônias na África e na Ásia. Já o nacionalismo, que é a parte mais complexa desse motivo, veio realmente causado por 3 pontos. O primeiro ponto foi o revanchismo francês na derrota da Guerra Franco-Prusiana, que aconteceu nos anos de 1870 até 1871. O segundo ponto no nacionalismo foi o pan-eslavismo, que na época foi marcado entre as disputas da Sérvia e da Áustria-Hungria pelo controle da Bósnia, pois o desejo utópico da Grande Sérvia que os sérvios tinham alimentou bastante o pan-eslavismo e acabou realmente causando um desses motivos do nacionalismo. E junto a isso também teve a presença da Rússia na época, demonstrando um apoio massivo com os sérvios, e que também foi um dos pontos chaves do pan-eslavismo para o nacionalismo na Primeira Guerra. E por último, e não menos importante, junto com esses pontos do imperialismo e também do nacionalismo, também teve a famosa corrida armamentista, onde as nações se armaram intensamente à medida que a tensão nesses pontos chaves na Europa aumentava, e as causas desse conflito se tornavam cada vez mais presentes na vida das pessoas que tentavam apenas seguir com as suas rotinas. No entanto, mesmo com todos esses pontos tensos sendo alimentados diariamente devido aos seus próprios conflitos, o estopim direto da Primeira Guerra foi a morte do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, que aconteceu no dia 28 de julho em Sarajevo, capital da Bósnia. O principal autor do seu desvivamento trata-se de um jovem militante e estudante sérvio-bósnio chamado de Gavrilo Princip,
e ele utilizava para o seu crime, no caso, ele utilizou uma pistola modelo FN 1910. E sim, para você que é velhaco como eu, né, e chegou realmente a jogar o Battlefield 1918 no seu PCzinho aí de mercado, sabe que essa arma está disponível para utilizar no jogo e está presente. E também, se você é um pouquinho mais novo e chegou a jogar L.A. Noire da Rockstar Games no seu PCzinho aí, que é de supermercado também, com aquela placa de vídeo que não aguenta nem um peido que já quer queimar, sim, você realmente acabou encontrando uma réplica dessa arma no L.A. Noire, e ela está disponível, se eu não me engano, antes do meio da história. Então é lá pro desenvolvimento da história de L.A. Noire. Então, como a história é um pouquinho lenta, você vai ter que esperar um pouquinho até ela aparecer, mas ela é uma arma canônica dentro de L.A. Noire. Sem contar também os Call of Duty que se passa na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, onde ela aparece também, e também a série principal da franquia Sniper Elite, onde ela é a pistola principal para uso de saque rápido do sniper. Eu não sei se você chegou a ver isso com esse novo ensino médio, essa nova educação que está hoje em dia, de pós-pandemia para cá, certo? Mas nesse caso, as baixas da Primeira Guerra Mundial, as principais, melhor dizendo, foram a Belle Époque, que no caso foi o período de progresso técnico-científico da humanidade e tal, onde os carros surgiram, onde outras coisas acabaram surgindo, então acabou finalizando a Belle Époque durante realmente o fim da Primeira Guerra Mundial. Tivemos realmente, infelizmente, 10 bilhões de mortos, o fim do Império Russo, o fim do Império Alemão, o fim do Império Otomano e também do Império Austro-Húngaro, e mais uma série de coisas que acabaram encerrando a Primeira Guerra Mundial e acabaram realmente deixando essa marca no mundo. Mas aí é que tá, né, ouvinte? Como se não bastasse a queda de impérios, como se não bastasse 10 milhões de almas perdidas devido à Primeira Guerra e etc., o ser humano vai lá e inventa mais um outro motivo para sair da mão com a sua própria raça. Você vai morrer antes do Natal. Lembro que um professor do Fundamental dizia que o ser humano é como aquele Zé encrenqueiro que fica na porta do bar. Não importa o motivo, não importa a hora, não importa o lugar, ele sempre vai procurar um motivo para sair na mão com qualquer um por causa de um copo de cachaça. Olha, você é ancião. E isso é tão verdade que nos caras em 1939 saíram na mão de novo, velho. Não é possível. Era de se imaginar. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939 e terminou efetivamente em 1945. Essa foi um pouquinho mais curta, mas ainda assim aconteceu. Essa guerra, ela teve vários lados e vários personagens marcantes, tanto para o bem quanto para o mal, mas acima de tudo, ela foi o confronto entre duas forças. Os aliados, formados pela Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e o RSS, que no caso é a União Soviética, que no caso é a Rússia antiga, certo? E eles estavam contra o temido Eixo, a Trindade do Eixo, que é formado pela Itália, pelo Japão e também pela Alemanha. Antes de todo mundo sair no tapa, a Alemanha nazista do Eixo e a União Soviética dos aliados tinha entre si um pacto chamado Pacto de Molotov-Ribbentrop, conhecido também como Pacto Germano-Soviético ou Pacto de Não Agressão, que era um acordo assinado entre a Alemanha bigodista e a União Soviética que aconteceu em 1939. Esse pacto ele tinha a função de evitar uma possível guerra entre a União Soviética e a Alemanha bigodista. Eles não podiam se atacar devido realmente à eficiência desse pacto. Esse pacto ele tinha a função de no máximo durar uns 5 anos, mas Adolf Hitler via o Pacto Germano-Soviético apenas como uma manobra tática e temporária e não tinha nenhuma intenção de respeitar ou manter o acordo. Logo, em junho de 1940, um mês após derrotar a França, Hitler começou a preparar os exércitos para invadir a União Soviética e um ano depois, em junho de 1941,
as forças alemãs acabaram invadindo a URSS e entrando em confronto, iniciando assim a Segunda Guerra Mundial. E assim, a Segunda Guerra Mundial acabou acontecendo com eventos catastróficos como o massacre de Babi Yar em setembro de 41, os campos de concentração de Auschwitz, o bigodismo, que no caso é o nazismo, mas eu vou falar bigodismo, né, no caso, a Batalha de Stalingrado, de Kursk em Berlim, os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Foi realmente um pandemônio, mesmo sendo curta, foi um pandemônio mais pandemônio que aconteceu aqui nessa terra e basicamente muitas pessoas acabaram morrendo. As baixas desse segundo confronto foi o desavivamento precoce de Hitler, e quando eu falo desavivamento precoce, vocês entendem que ele resolveu quitar do jogo da vida de forma mais rápida, vocês entendem muito bem. Isso aconteceu após a derrota do Eixo entre 1944 e 1945, e ao todo 6 milhões de judeus acabaram falecendo nessa guerra devido ao próprio Holocausto. Também aconteceu o quê? Aconteceu que após a perda de tantos judeus, os sobreviventes acabaram criando desesperadamente um lugar chamado Gueto de Varsóvia, onde os judeus sobreviventes acabaram se aglomerando por lá para tentar realmente se reerguer e até realmente voltar para suas terras natais. Além de vários bombardeios e batalhas falado realmente anteriormente que acabaram encerrando a vida de várias pessoas que estavam realmente inocentes em seus próprios países e que acabaram sendo vítimas dessa guerra. E assim realmente a gente conseguiu resumir de forma um pouco caótica as duas guerras mundiais que aconteceram no mundo. Mas agora que a gente deu o resumão, a gente fica se perguntando assim, pô, tá bom, legal, a gente viu aqui agora em relação às duas guerras, a história virou história e tal, o mundo ainda tá tentando se recuperar disso em relação às evoluções e também algumas coisas econômicas que aconteceram, mas o vídeo era sobre quadrinhos, velho, o que isso tem a ver? Eu vou falar realmente o que tem a ver no próximo bloco. Quem é um pouco mais antigo aqui no canal sabe que um dos vídeos mais longos já postados aqui foi um Story Notes Podcast, mais especificamente o primeiro episódio da primeira temporada do Story Notes Podcast, falando especificamente do tema de guerra cultural. Lá eu abordo vários temas e entre eles eu falo do início e do meio da Era de Ouro dos quadrinhos, se passando entre 1938 até finalzinho ali dos anos 50. E para aqueles que pensam em cobrar a Era de Prata também, não se preocupe que eu também falei da Era de Prata em um catálogo secreto aqui no canal. E pegando esses dois vídeos como base, sabemos que pelo menos a Era de Ouro naquela época foi uma era que era boa, que foi boa, melhor dizendo, por conta de ser uma novidade, por conta dos quadrinhos serem algo novo e uma outra forma mais nova, né, de expressar as suas histórias. Os leitores daquela época precisavam de um incentivo, de algo diferente para ler, além dos jornais sobre os conflitos mundiais. E os quadrinhos vieram justamente para fazer esse papel de leitura mais dinâmica, que mostrasse a superioridade dos seus países, utilizando a criatividade e a ficção como massa de manobra, aumentando o patriotismo e o nacionalismo na mente e do coração de seus cidadãos. Os heróis influentes da Primeira Guerra Mundial eram majoritariamente feitos por pessoas que realmente existiram em guerra, como por exemplo o The Red Baron ou o Barão Vermelho, criado por Wayne Vescent, que usava a referência do Barão Vermelho alemão Manfred von Richthofen para criar uma figura ambígua e anti-heróica para inspirar bravura e alimentar as narrativas patrióticas. Junto com o The Red Baron também temos o Sargento Alvin York, o militar que lutou na Primeira Guerra Mundial e ganhou a Medalha de Honra ao Mérito Americana e virou uma lenda no militarismo. E com a popularização e independência na mídia, os quadrinhos do Alvin York inspiravam as crianças e adolescentes a se alistarem para se apresentarem ao fronte. E não é só de heróis que vivia o cenário influente dos quadrinhos da época. Mutt and Jeff fazia questão de utilizar a sátira e o humor cotidiano para mostrar a vida militar, sendo Augustus Mutt um homem magro e alto fanático por corridas de cavalos, e Jeff,
um ex-interno do manicômio que andava sempre de cartola e gravata borboleta e que arrumava confusões com as pessoas erradas. Ambos os personagens foram criados pelo quadrinista Bud Fischer e que durou até 1939 até 1958. E dentre esses que eu citei, haviam mais outros escondidos pela história e pelo tempo que contribuíram de alguma forma para esse cenário. Só que também é importante dizer que as experiências e os traumas da Primeira Guerra Mundial mostraram um panorama bem amplo para os artistas, afinal, muitos deles tinham parentes que voltaram e não voltaram da guerra, e a família daqueles que morreram em fronte passaram esse medo de geração em geração, conforme a própria mídia e os próprios heróis foram evoluindo com o tempo. Quando a Segunda Guerra chegou e o mundo sabia da existência feroz do movimento nazista na Alemanha, os quadrinhos naquela época eram uma mídia bem estabelecida e famosa e atingia tanto soldados quanto civis. E uma boa parte desse alcance era devido ao valor dessa mídia, que era muito barata e era muito acessível realmente para esses dois polos da sociedade. Os quadrinhos da Primeira Guerra Mundial influenciavam os soldados e militares de forma indireta, como uma forma de mídia fazendo referências vagas sobre um certo assunto. Agora eles faziam referência direta e eram utilizados para levantar a moral dos soldados e instigar o patriotismo dos cidadãos americanos e também de outros países. Indo agora diretamente para os heróis, temos aquele que é chamado de O Herói de Outro Mundo. Tem também o título de A Imortalidade e a Resistência em Pessoa, o símbolo da Golden Age dos quadrinhos, o próprio Superman, criado em 1938, não foi criado especificamente para a guerra, mas a sua presença foi essencial para a propaganda americana e perante a resistência e a persistência do eixo. Um ano depois da sua criação, duas importantes criações da Marvel, o Namor, o Príncipe Submarino e o Tocha Humana, fizeram o seu papel em relação à propaganda militar dos Estados Unidos. E assim, mesmo o Tocha Humana sendo literalmente uma bola de fogo ambulante, tanto o Namor quanto o Tocha Humana eram utilizados para demonstrar, em ficção, o poder bélico marítimo dos Estados Unidos, ou seja, eles representavam a marinha dos Estados Unidos. Como eu disse, mesmo o Tocha Humana sendo literalmente uma bola de fogo, vai saber, né? De 1942 até 1945, existiu uma força de mulheres exclusiva para mulheres na Segunda Guerra Mundial, atendida pela sigla de WAC, Women's Army Auxiliary Corps, ou então Corpo do Exército Feminino. E como o próprio nome diz, eles eram um exército focado em trabalhos como apoio em combate, trabalho administrativo, telemarketing, que na época era chamado de telégrafo, eram mecânicas, operadoras de radar, suporte médico, suporte logístico e também trabalhavam em outros frontes necessários no exterior e outros mais. Agora, em 1941, o psicólogo William Moulton Marston deu vida a uma das maiores símbolos dos quadrinhos, que no caso é a Mulher Maravilha, e a figura da Mulher Maravilha, sendo uma amazona forte e feminina enfrentando os inimigos em seus contos, se tornou uma figura inspiradora para as WACs, mostrando a importância delas naquela guerra, naquele país, que no caso era os Estados Unidos. E por último, e não menos importante, temos o Capitão América, o supersoldado que simbolizava a força militar e a potência dos Estados Unidos, criados por John Simon e Jack Kirby em 1941. Com o alvo sendo o eixo fascista europeu, Steve Rogers não poderia estrear melhor o seu incentivo nas mentes jovens americanas do que, em sua primeira capa, ele aparecer dando um cruzado de direita no Adolf Hitler, capturando assim não só os seus inimigos, mas sim o espírito de luta dos aliados dentro daquela época. E agora partindo para o bloco 3... Além dessas figuras, também houveram outras figuras que ajudaram na propaganda da guerra. Um exemplo rápido foi a Miss América e a Miss Marvel, que sempre apareciam enfrentando inimigos do eixo europeu em suas histórias. E um dos principais motivos da Golden Age também se chamar Golden Age of Comics foi a importância militar e sociopolítica dos heróis, levantando a moral das pessoas e inspirando as mentes mais jovens.
Por isso que realmente isso inclui até as mulheres dentro desse cenário, pois elas também foram inspiradas com as heroínas que também apareciam nessa época. Um dos principais assuntos que eu acabei ressoando lá na análise do Eminem foram que as histórias e personagens criados de uns anos pra cá passaram a ter propósitos e validades. Após o fim das guerras, muitos desses heróis acabaram enfrentando o possível esquecimento dos seus feitos, pois a função havia passado e o sentimento de renovação e futuro criado pelo povo durante o pós-guerra acabou ressoando mais no final da Segunda Guerra Mundial, forçando seus criadores e editoras a renovar o seu leque de opções e trazerem coisas mais interessantes para os seus leitores acompanharem. E nisso vem a Era de Prata, a Era de Bronze como uma forma de renovação de seu catálogo, colocando aqueles que não são tão famosos na famosa geladeira, como por exemplo o Namor, e ressoando o sangue novo que apareceram nos últimos tempos, com o próprio Pantera Negra, Homem-Aranha, e isso inclui realmente a febre de equipes mais familiares, como o próprio Quarteto Fantástico, que se tornou um dos lançamentos imortais daquela época. E repensando aquele vídeo, né, e tal, eu acredito que hoje em dia, alguns heróis têm algum tipo de função social para as pessoas. Naquele vídeo eu falei que os heróis de hoje em dia não tinham nenhuma função. Agora, repensando um pouco aquele vídeo, aquele roteiro, hoje eu acho que alguns heróis têm algum tipo de função social para as pessoas. Ah, Dave, mas você tá levando em conta até as criações woke? Sim, eu estou levando em conta sim, eu tô colocando eles nesse balaio. Você tá falando sério? Afinal de contas, o Wicano é um personagem incrível nos quadrinhos e a importância que ele tem sendo um casal naturalmente formado com Hulkling para a cultura LGBTQIA+, é algo bastante importante de se notar. E eu foco bastante em relação ao natural, pois eu pessoalmente eu consigo respeitar o Wicano e o Hulkling, mas eu não consigo respeitar de forma alguma o Jonathan Kent e o Jay Nakamura, que no caso é o casal que deu polêmica nos últimos tempos em relação ao Superman gay, né? Que deu até prejuízo para DC Comics. O Wicano e o Hulkling foi um casal natural e bem escrito. Já o Jay Nakamura e o John Kent foi uma birra de escritores que basicamente não tem nenhum sentido, velho. E você sente isso na história do John a partir do momento em que os perigos naturais do universo da DC, que poderiam realmente desafiar ele como uma pessoa, um super-herói, eles se tornam pequenos em prol de dar um holofote no casal como se fosse a coisa mais genial e inovadora do mundo. Pelo amor de Deus, né, gente? E pra você ver que o contraste entre o Wicano e o John Kent é algo tão forte, é que enquanto os escritores do John Kent, ao meu ver, estão isentando ele de perigos que poderia provar ele como herói e ainda mais como filho do Superman, o Wicano literalmente já saiu na mão com o mutante mais forte da Marvel, que no caso é o Frank Richards. Então, imagine, olha só esse abismo, sabe? Um quase se sacrifica pelo universo Marvel e é realmente um mestre da magia e outros mais, e o outro tá lá com medo de ser herói, mas ainda com o título de herói. Vai entender, né, velho? Então, em outras palavras, temos um personagem com uma representatividade natural e útil para o universo no qual ele está proposto, e o outro é basicamente uma birra de gente velha personificada em um personagem que hoje em dia ninguém lembra se os quadrinhos ainda existem ou não. Então sim, os quadrinhos e os personagens modernos têm a sua importância e também têm o seu símbolo. Claro, não é semelhante a uma guerra, mas eles têm a sua importância em sua devida escala. Por isso que é importante, antes de colocar qualquer ideia no papel, antes de pensar em qualquer personagem, primeiramente pensar em que tipo de personagem eu quero criar e o verdadeiro objetivo do mesmo. Por exemplo, o meu objetivo com Regentes é criar um universo que conecte a história do passado com as novas linguagens do presente. É criar mundos tecnológicos, viagens no tempo, multiversos, universos paralelos e principalmente explorar todas as formas de arte e linguagem da sétima arte, desde criar um quadrinho reflexivo com poucos balões e pintura semelhante a óleo,
com os meus personagens, até algo como, sei lá, Hi-Fi Rush, que é super animado e que tem referências e que quebra a quarta parede e outros mais, sabe? Infelizmente, para quem faz fanfic, isso não é muito importante, afinal, fanfic é mídia rápida. Você fez, publicou a primeira, já pensando na segunda, já pensando na terceira, sabe? Tipo, é publicação fast food. Você come uma vez, pensando no segundo, pensando no terceiro e outros mais. Mas se você quiser criar algo de fato que demore a criação e outros mais, é recomendado que você pense primeiro no propósito da sua obra e depois na obra.